Olá, esse é o nosso BGV Talk, um programa, um bate-papo sincero, honesto, alegre e também com um respaldo bíblico. Especialmente nesse mês de março, que se celebra o Dia Internacional da Mulher. Não que o tema da mulher seja tratado só em março, mas especialmente trouxemos aqui convidadas especiais que têm um projeto muito bacana de um podcast chamado Para Não Dizer Que Não Falei das Dores. E é com muita alegria que nós recebemos a Norma e a Gabi. A Norma é formada em engenharia, também em matemática, educadora. A Gabi também é formada em pedagogia e hotelaria e também educadora, e elas vão compartilhar um pouco dessa experiência desse podcast que tem sido tão especial para nós. Gente, sejam bem-vindas. Obrigada. É um prazer estarmos aqui. Né? Muito bem. Bom, o tema, para não dizer que não falei das dores, ele já é extremamente convidativo a refletirmos e pensarmos. Eu queria perguntar primeiro para a Norma, como que surgiu essa ideia, Norma? Pois é. Ela surgiu durante a pandemia. Eu e Gabriela fizemos um discipulado chamado Justiça e Reconciliação. E aí que tratava sobre a questão do racismo e o cristianismo, o racismo no cristianismo, quanto a gente vive essa mazela dentro da cultura cristã, o quanto ela está diferente do que está longe, está distante do que Deus propõe. Durante todo esse processo, os sentimentos em nós foram se aflorando, eles foram ficando mais fortes, eles foram tomando forma de alguma maneira, e nós fomos percebendo o quanto era doloroso, mas era necessário falar sobre esse pecado, né? Então, uma das propostas desse discipulado era reconhecer o racismo como pecado, e que a gente trata tão discretamente na sociedade, mas a gente reconhecer, trazer a clareza do quanto isso é destrutivo e é um pecado, está distante do que Deus propõe. Acho que é isso, né? E veio o convite da igreja, a partir de conversas, a maneira como Deus foi tratando, foi conduzindo as coisas, veio um convite, né, para que nós falássemos sobre isso. Resistimos um pouco. Não é fácil falar de dor, né? Seria mais fácil falar de flor, né? Mas realmente é necessário, né? É necessário, e à medida que a gente foi fazendo isso, existe um trato com os nossos sentimentos, existe um trato com as pessoas que o recebem. Você não está falando de uma dor externa, você está falando de uma dor com muita propriedade, que é a sua dor. E é uma dor da sociedade. Seria bom se fosse só minha, né? Porque aí eu trato, a norma trata e resolve, mas é uma dor coletiva, né? E aí nós percebemos, inclusive, o quanto isso é destrutivo, não apenas para quem sofre o preconceito, mas para a sociedade que vive replicando esse preconceito sem nem ter consciência disso, né? Então é um processo realmente sofrido, né? A gente brinca que seria ótimo se a gente não tivesse que falar sobre esse assunto, se fosse algo que não causasse, que não existisse essa dor, que a gente não precisasse discutir sobre isso. Mas é necessário, tem pessoas que não entendem, que não compreendem, que não sentem e acham muitas vezes até que não existe. E a gente precisa trazer isso e falar que pessoas sofrem com racismo, pessoas passam por situações muito complicadas e a gente precisa sim debater apesar da dor que é. E os episódios da sociedade com George Floyd e os casos semelhantes do Brasil acabaram trazendo isso, aflorou na sociedade de algum modo, como se fosse uma novidade a questão do racismo. E isso incomoda a gente, né? De falar, nossa, mas precisa ir para a mídia, se é um assunto que a gente sofre tanto continuamente. Então, isso tudo foi tomando forma e o projeto foi se formando. Foi surgindo, uma das ideias também de trazer o projeto é que quando tem um caso que é noticiado na mídia, que é trazido, as pessoas sentem, sofrem, choram, protestam. Mas com o tempo, isso passa. E embora a dor permaneça. Embora a dor permaneça, isso
aquele sentimento, aquela necessidade de fazer algo passa para muitas pessoas, mas o tema continua ali. Então, a ideia do podcast é um tanto de trazer cotidianamente, assim, uma vez por mês a gente vai ter um episódio para falar sobre o assunto, discutir sobre isso e trazer reflexão sobre o tema, um tema que é extremamente necessário. A Norma falou, né, que você falar de dor é melhor falar de flor. E a gente vive numa sociedade, esses dias eu estava lendo um artigo, falava justamente sobre isso. Nós evitamos a qualquer custo o sentimento que traga algum tipo de sofrimento. Então, sentimentos, a gente vê muito uma propaganda sobre isso, né? Uma sociedade do coaching, você vê uma sociedade que fala sempre sobre você precisa de sentimento, você precisa ser positivo, você precisa reafirmar o seu valor e tudo mais, porque nós evitamos a todo custo falar da angústia, que a vida, infelizmente, nós estamos vivendo agora em pandemia e vemos que a vida é cercada por angústia, por dores. E o processo da fala também é um processo terapêutico, não somente da fala, mas o processo da escuta. Quando alguém fala da sua dor, a gente já quer dizer, não, e não é tão, calma, peraí, não é assim, como assim racismo? Isso foi lá atrás, não tem... Por quê? Porque isso é sofrimento. E a gente ou quer calar, ou a gente não quer falar. Mas a ideia é nos aproximarmos com empatia para ouvir. Inclusive tem um episódio que fala sobre isso. Empatia. Sobre empatia. Ouvir o outro, né? Ouvir o outro. Agora eu queria que a Gabi falasse um pouquinho qual o sentimento de produzir isso. Que sentimento te trouxe produzir esse podcast, para não dizer que não falei das dores? Olha, é bem confuso, assim, quando a gente fala qual que vai ser o sentimento que a gente vai tratar. A gente fez uma lista, a gente tem ali programado todos os sentimentos que a gente quer tratar, que a gente quer falar, mas é muito... Quando a gente começa a falar sobre eles e discutir, ler algumas coisas, conversar, né? A gente fica horas no telefone discutindo como vai abordar. A dor é uma coisa que vem muito, o sentimento de impotência, de você não saber quantas pessoas você vai alcançar com aquilo, quem que vai ouvir, se vai entender, se realmente vai gerar uma mudança. A gente precisa trabalhar muito a confiança em Deus, de que Deus está tratando no coração das pessoas. Mas o podcast, no geral, ele é trabalhado em cima dos sentimentos, nos nossos, nos que a gente escuta as pessoas falarem sobre eles, sobre situações que já viveram, que passaram e como se sentiram em tudo isso. E também das outras pessoas que não passaram tudo isso, mas que falam pra gente de que sentem uma angústia de não saber o que fazer, que sentem incomodados ou que falam, eu não consigo perceber isso que você está falando e o que eu posso fazer. Então, são muitos sentimentos, né, nesse trabalho. Gabi, por que você acha que é importante as pessoas ouvirem esse podcast ou essa temática? A ideia do podcast é trazer reflexão, é fazer com que as pessoas parem para pensar no dia a dia delas, no cotidiano delas, enquanto o racismo ele está nas linhas, nas entrelinhas, ali nas letrinhas pequenas, como é algo muito sutil na sociedade, até acho que no segundo episódio a gente fala sobre isso. É algo que está tão dentro da nossa sociedade que a gente muitas vezes não percebe. A gente tem atos racistas muitas vezes, a gente tem falas racistas, tem piadas racistas e a gente não percebe. Então a ideia é que a gente traga essa reflexão do dia a dia, de como a pessoa pode se perceber e buscar uma reflexão e uma mudança também. Lembrando, gente, que o racismo não só é uma questão de discurso, ele de fato tem uma presença maligna na sociedade e reflete isso na violência, na exclusão, na distância social, né? Na diferença social. Então, isso tem reflexos profundos na nossa sociedade. E nós, como igreja, a ideia é a gente trazer esse assunto à tona e caminhar com ele de maneira pedagógica. Inclusive porque quando fala em racismo, a gente olha muito o lado meu, que eu sofro racismo. Mas e quem comete? E o pecado de quem está cometendo ação racista e às vezes não percebe, só reproduz isso mecanicamente. Né? Então, isso é uma coisa a se pensar. Né? O quão distante está esse tipo de atitude do que Jesus Cristo propõe. Então, eu, cristão, existe espaço para poder promover algum tipo de racismo? Ainda eu, Norma negra cristã, eu, Norma preta cristã. Esse né? é um fato importante. É uma coisa que a gente precisa passar e pensar. Então, para uma sociedade tão superficial, onde a gente se sente especialista
consequência de tantas coisas. E a gente tem tão pouco aprofundamento nelas. A gente precisa parar e pensar sobre isso. Transformação vem, mas precisa reflexão. Um fato importante é saber que mesmo as pessoas negras, pardas e pretas, elas são pessoas racistas, porque a gente cresceu em um país com uma estrutura racista. Então, a gente tem falas racistas, a gente tem... então, quando fala assim, para discutir o racismo não é do outro, é o meu racismo, né? É o como eu me comporto na sociedade, como eu lido com os outros, como eu enxergo, quais as minhas atitudes diante do outro também e comigo mesmo, como eu devo mudar também, buscar essa mudança. Legal, muito bom. A Norma falou uma coisa interessante, a ideia, assim, quando vem um fato novo, não sei se foi a Norma, a Gabi agora, quando vem um fato novo que vem à mídia, então aquilo toma uma repercussão emocional, mas morre naquilo. E a nossa proposta, a gente conversando, inclusive, é ser pedagógico, então é a gente sempre abordar o tema numa forma de que, como a consciência racista é um processo educacional, a desconstrução disso também tem que ser educacional. Sim. Lembrando sempre que nós também temos um olhar bíblico para isso. A Sim. Norma começou a nossa conversa falando sobre pecado, o racismo, a exclusão de pessoas pela raça, pela cor da sua pele, é pecado. Está claro isso nas Escrituras de várias formas. Mas também a educação é um convite à nossa reflexão pessoal de cada um de nós. Sim. Então, eu queria que vocês agora trouxessem para a gente ir pensando um pouco no final, um olhar bíblico para isso. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais essa questão da consciência do pecado, Norma. A consciência do pecado, então. Em João, Jesus fala a respeito do reino de céus, que é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Existe uma parte nossa a ser feita. A gente, muitas vezes, assume uma postura tranquila de espectador do mundo, de falar, olha, eu entrei, às vezes eu brinco, converso isso com os meus filhos, né? A gente já entrou no Brasil nessa confusão, a gente entrou no mundo nessa confusão. A confusão já estava feita, eu não criei isso. No entanto, Jesus nos inseriu nesse mundo com propósito, né? Então, a gente ter consciência de qual propósito nós estamos vivendo, para que nós fomos criados. Isso faz toda a diferença. Então, é uma mudança que ela começa a partir da norma, né? Quando eu tenho consciência do quanto, das minhas atitudes e do quanto isso fere o outro, e eu tenho essa reflexão de mudança, o mundo ao meu redor começa a ficar diferente. Então, eu vejo nisso uma progressão, né? Porque aí o outro já vai estar ouvindo, já vai estar observando, já vai estar... Então, são mudanças pequenas que esperamos que alcancem uma grande mudança ao longo dos tempos, né? E mesmo em versículos, em pregações, a gente escuta muito, né? Ir de pregar o evangelho, amar o teu próximo. E quando a gente pensa nas nossas atitudes racistas, muitas vezes a gente coloca pessoas como se elas não fossem merecedoras, né, de ouvir tudo isso. A gente ou coloca como se elas fossem menores umas que as outras, quando não é isso, né? O teu próximo é quem está em volta de você, é quem está precisando do teu apoio, pode ser qualquer pessoa, não tem uma definição de quem é o teu próximo. Então, quando a gente vê que tem alguém que está sofrendo, alguém que passa por situações, que tem menos privilégios que os outros, que passa dificuldade pela cor da pele, que não é escolhido no emprego por ter uma cor da pele diferente, que não tem acesso à educação, por ter sofrido todo um processo histórico que levou aquilo, a gente precisa olhar que esse é o nosso próximo e a gente precisa buscar reparação disso tudo, dessa causa histórica. Okay. Inclusive, a gente pensa na nossa responsabilidade. Nós, uma família de pretos, com esclarecimento, né? E o que Deus quer que a gente faça com isso, né? Nas classes sociais mais altas. Sim. E o que Deus quer que a gente faça com isso. Então, existe um senso de responsabilidade em nós. Sim. E isso precisa ser exposto para todas as pessoas. Cada um de nós tem a nossa parcela de responsabilidade. Sim. Né? Lembrando, né, que a Bíblia também... a Bíblia faz um convite à reflexão, uma tomada de consciência, sou pecador. E mais também um convite ao perdão. Sim. Né? Sou pecador, existe espaço para o perdão, porque a graça de Deus se manifestou em Jesus Cristo. Sim. Deus se manifesta em Jesus Cristo e derrama a sua graça sobre nós, e isso demonstra que nós somos pecadores e precisamos de reconciliação. Sim. Então, o convite à reflexão sobre esse tema, por isso o tema, para não dizer que não falei das dores, lembrando a você que é um podcast que a Norma e a Gabi produzem e vai no canal do podcast da igreja aqui, que chama IBGVcast, lá tem os episódios, você pode acompanhar.
Lembrando que essa chamada reflexão, para não dizer que não falei das dores, também é um convite à tomada de consciência, a fim de que experimentemos o perdão de Deus. Sim. Falando aqui, gente, para vocês, isso é uma reflexão séria. Eu lembro que eu falei com a Norma e com a Gabi, um processo meu, individual, particular, onde eu fui tomando consciência de uma educação racista que eu recebi e como eu reproduzo isso. E todo o tempo eu tinha que ir aos pés do Senhor, pedir perdão, sabendo que Ele é gracioso. E primeiro nós precisamos reconhecer os nossos pecados, sabendo que Ele é gracioso para nos perdoar. Então não tenha medo de se aproximar disso, sabendo que o medo afasta você do perdão e continua fazendo com que eu e você possamos exercer sofrimento sobre as pessoas que sofrem com racismo. Bom, Norma, isso aqui é um assunto, gente, que a gente só introduziu, a gente quer aprofundar um pouco mais. A nossa proposta é ser essa provocação e eu queria que vocês, então, nos ajudassem com referências e que caminho nós podemos ainda percorrer para aprofundar mais a nossa consciência sobre esse importante tema da dor do racismo. Acho que a reflexão cotidiana ali no que você assiste, nas situações do dia a dia que você passa, que você vivencia, que você vê, acho que já é uma coisa importante. Então, se permitir refletir sobre as situações é algo importante. Mas tem algumas leituras que a gente gostaria de indicar. Uma é da Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista, que tem uma leitura mais acessível nas palavras, é uma leitura mais tranquila de se fazer. E tem o livro da Grada Quilomba, que é o Memórias da Plantação. É uma leitura um pouco mais difícil por ser uma tese de mestrado dela, ou doutorado, não me lembro. Doutorado, né? Mas que traz muito essa questão da reflexão de perceber o seu lugar, quem você é, como você se enxerga na sociedade e como você vai lidar com isso. Muito bom. Gente, aqui foi só uma provocação. Aqui, quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Teremos outros episódios. Neste mês nós estamos refletindo sobre algumas questões e temáticas que envolvem a mulher. E se você quiser nos sugerir outros temas, você pode fotografar o nosso QR Code que está aparecendo aí na tela e sugerir temas para que a gente traga aqui, aborde, numa conversa boa, alegre, séria, concisa, mas com respaldo bíblico. E aí seria uma alegria para nós ter a sua participação. Deus abençoe. Até o nosso próximo episódio. Obrigado, Norma. Obrigado, Gabi. Fiquem com Deus. Até o próximo. Obrigada.